Bom dia. No caso agora já é boa tarde, né? E vim aqui falar com vocês sobre uma palavra que eu tava ouvindo muito ontem. Abri ontem no TikTok. No TikTok às vezes eu abro pra ver uns videozinhos relacionados à palavra de Deus, alguma coisa do tipo. E ontem eu vi uns 3 ou 4 vídeos sobre Abigail. E me deu curiosidade de saber quem era essa Abigail, porque eu já tinha ouvido falar assim muito superficialmente, mas nunca tinha ido procurar saber quem era. E fui lá, vi que essa história dela tá em 1 Samuel, capítulo 25, e achei muito interessante. Ontem até coloquei um vídeo na minha célula em relação o que a Abigail fez, né? Como que Deus se agradou do jeito manso dela ser. A Abigail, pelo que eu vi, ela era casada com Nabal, uma pessoa muito difícil de se lidar, um cara arrogante, um cara ignorante, né? E ela soube reverter uma situação no qual poderia ter levado à morte a casa dela, a atitude do marido dela poderia ter levado à morte toda uma família. E ela, com um jeito manso, muitas vezes, de ser, conseguiu reverter a situação. E eu vi que muitas vezes, em vez de nós mulheres sermos Abigail, a gente muitas vezes é o marido dela, Nabal. Porque a história fala na Bíblia, quem quiser verificar lá em 1 Samuel, capítulo 25, que Davi manda seus servos, né? Servos não, seus soldados até Nabal, cumprimentando ele, informando que querendo tipo uma amizade, né? E Nabal responde assim: quem é esse? Filho de quem? Não conheço. Sei quem é, não. E não vou dar nada meu pra ele, não. E tipo assim, quando o pessoal cumprimenta, na Bíblia eu não vejo que cumprimentam com a intenção de ter alguma coisa. Cumprimentam falando assim, bem-vindo. Meu Davi pediu pra gente vir aqui. Dizer que dar as boas-vindas, amizade. Só que ele já chega com 4 pedras na mão, né? Muitas vezes a gente é assim, chegando com várias pedras na mão e falando, que é esse? Não conheço? Tipo assim, já vem com interesse, não vou dar nada que é meu, não. Avisar o chefe de vocês. E eles foram avisar a Davi da atitude de Nabal, esse ímpeto de ignorância que ele fez. Ele já era uma pessoa arrogante, pelo que eu li. E numa dessa, Davi fica chateado, aborrecido e pede pro. Acaba desejando a matança desse Nabal e da família inteira dele. E ele pede para os seus servos, para os seus servos não, para os seus soldados, irem lá porque ele se sente ofendido com a resposta do cara. Muitas vezes a gente arruma briga, arruma problemas, porque às vezes a pessoa vem numa intenção, a gente acha que a intenção dessa pessoa é outra, e a gente vai na ignorância, e aquilo que não ia dar em nada, às vezes seria uma amizade, a gente transforma num inferno desnecessário. E às vezes transforma um inferno não só pra gente, como pra nossa família. Porque quantas vezes a gente, alguém toma dor, tipo assim, eu xingo você, você já fica com raiva de mim e da minha família inteira. Às vezes meus filhos, o meu marido, meus pais não tem nada a ver com isso. Mas a família vai acabar pagando pela boca de um. Só que nesse meio tempo, essa Abigail, ela descobre o que o marido fez por um servo do marido dela. E ela fica muito transtornada e ela pega algumas coisas e vai encontrar Davi para pedir desculpa, para falar que o marido dela é dessa forma, leva alguns presentes de época, né, carneiro, vinho, essas coisas, para encontra ele e o pessoal no meio do caminho. Se prostra a ele, pede desculpa pela situação do marido dela. E ele automaticamente ele lhe agradece, porque ele fala que ela evitou uma matança,
que ele pretendia matar a família dela. E se ele pretendia matar Nabal e a família dela, o que queria acontecer com ele? Ele iria ter sangue nas costas dele, nas mãos dele. Automaticamente ele iria ser... matou os outros e acabar sendo amaldiçoado por conta disso. Então ele agradece que ele salvou até a própria vida dele de fazer algo, de derramar sangue inocente. E ele agradece profundamente ela. Ela volta para casa. Outra coisa que eu achei muito top. Ela volta para casa e encontra o marido dela bêbado. E ela tem a sabedoria de não falar o que aconteceu pro marido, uma pessoa bêbada. Ela tem a sabedoria e a calma de não lhe explicar no momento no qual ele não teria condições de entender. Muitas vezes a gente arruma uma briga dentro de casa, a pessoa tá bêbada, a pessoa tá com raiva, e a gente quer brigar e a gente reforça, a gente, problema. Se ele tá bem, é problema, se ele tá com raiva, que muitas vezes a gente com raiva fala que não quer. A gente não espera uma calmaria acontecer para ter uma conversa. A gente quer ter a conversa na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E eu achei muito interessante essa parte que ela espera o marido tá bêbado, ela espera ele dormir. E na manhã seguinte, quando ele está sóbrio, é que ela fala o que lhe aconteceu. Ele fica tão apavorado que ele fez, porque ele foi impetuoso, ele foi ansioso, que na Bíblia fala que ele ficou paralisado. Paralisado de saber que ele poderia ter trago a morte para casa dele. Por essa paralisia, acho que um tempo depois ele morre. Aí fala um tempo depois também, que depois que ele ficou paralisado, parece que uns 10 dias depois ele morreu. Deus feriu ele morreu. E Davi, quando sabe disso, até agradece a Deus, porque foi feita a justiça de Deus. Ele não precisou enfiar a mão para matar Nabal. A intenção de Nabal ser insensato, ser ignorante, com o tempo acabou pagando. E Davi lembra de Abigail e pede para ela ser sua esposa. Pede para os seus servos pegarem para ela ser sua esposa. Naquela época, uma mulher viúva, não tendo ninguém, era de difícil sobrevivência. Então Davi pensa até nisso e aceita ela como esposa. Pede para ela aceitá-lo como marido. E a mesma aceita e vai viver com ele, né? Acredito que... Olha quanto que essa Abigail deve ter passado por situações com o marido desse jeito. Quantas situações incômodas, quantas situações... Porque se ele era ignorante assim com os outros, imagine com ela. E ela soube não só ser sensata com o marido, não é que a gente tem que abaixar a cabeça para o marido, não é isso. Mas que ela soube, muitas vezes, desfazer um problema que o marido dela fez. Era o problema do marido dela. Ela podia ficar na casa dela e pensar assim, problema. Mas ela poderia trazer a morte até mesmo para ela. E eu achei incrível. Quando numa das pregações eu ouvi pra gente que Deus se agradaria com o coração de uma Abigail. E que a gente entenda que a gente tem que tentar ser Abigail todos os dias. Por mais que ignorância seja as outras coisas, a gente apaziguar uma briga. É problema do outro. O problema do outro pode se tornar seu problema. Pode trazer uma desgraça. Mas foi meu filho que falou, foi minha mãe que falou. Não tem nada a ver com isso. Mas olha a desgraça que pode trazer para sua família. Se você tem um entendimento, se você tem a noção, ainda mais a gente que é da igreja, muitas vezes a gente tem a palavra de Deus, a gente está em comunhão com Ele. Então, automaticamente a gente sabe melhor do que qualquer outra pessoa que está no mundo. E muitas vezes a gente age pior do que as pessoas que estão no mundo. A gente age como Nabal. Muitas vezes a nossa vida não vai para frente porque a nossa língua está falando mais do que a nossa mansidão. Que a gente possa ser mais Abigail nesse mundo do que Nabal. E é isso.